Olá, para quem não me conhece, meu nome é Vânia Cichon, eu sou parceira da Link International Realty, uma empresa de real estate radicada em Boca Raton, e uma das nossas especialidades é o atendimento ao estrangeiro, na aquisição de compra de imóveis ou locação. Hoje nós temos aqui Felipe Tolomelli, que representa a empresa Cross Country Mortgage. Ele vai falar um pouco para nós de como financiar um imóvel nos Estados Unidos. Olá, bem, Felipe, Ivana? tudo bem? Tudo bem, como está? É um prazer estar aqui. Então, a parte do financiamento é bem simples, tá? É para estrangeiro, né? Então, às vezes as pessoas aqui no Brasil acham que para fazer, eu sou estrangeiro, como que eu vou comprar esse imóvel? É um processo muito burocrático. Não, ele não é, ele é bem simples. Primeiro, né, a gente pede uns documentos iniciais desse cliente. E aí, quando ele envia esses documentos, a gente pré-qualifica ele para ele poder começar a procurar os imóveis. É um processo que leva de 30, podendo levar até 40 dias, tá? Depende de quão rápido o cliente é para poder nada, também. né? Se a gente comparar com o Brasil. Isso é importante você falar também que no Brasil, né, os clientes que eu trabalho que são brasileiros, eles sempre falam, nossa, aqui no Brasil demora muito mais, é um processo bem mais burocrático e tal. Então é uma coisa bem bacana porque se o cliente for rápido em enviar a documentação necessária, é uma coisa que sai bem rápida, né? A gente pode fazer, por exemplo, em 30 dias, se o cliente for rápido. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que a maioria dos clientes pergunta isso para mim, se eu comprar um imóvel de 1 milhão nos Estados Unidos, qual vai ser o valor da parcela que eu vou pagar? Sim, então, muitas pessoas perguntam, fazem essa pergunta no começo, né, quando elas entram em contato comigo, mas é um pouco difícil de dizer porque, assim, tem outras perguntas que a gente faz para o cliente para poder saber exatamente qual que é o valor que ela vai dar de entrada, que tipo de imóvel. Então, por exemplo, baseado nessas informações que a gente pega da pessoa, então para dar uma ideia simples, né, uma ideia rápida, básica, para a pessoa que está comprando um imóvel de 1 milhão e ela está financiando, vamos dizer, 70% do valor, 700 mil dólares. Hoje em dia, com a taxa de juros que está no mercado, que é em torno de 4,875, né, para a taxa de juros mais baixa que temos hoje, está em média, por exemplo, se você for calcular com essa taxa, dá em torno de uns 3.700 dólares, né, o valor da parcela mensal. Esse é um financiamento de 700 mil dólares. Né? Então, esse valor da parcela, obviamente que é só o valor que é pago para o banco. Né? O banco tem os custos adicionais do imóvel, que é o IPTU, o seguro do imóvel, o condomínio, né? Muitas vezes a propriedade está localizada no condomínio, então tirando esses valores, né, esses custos adicionais, fica em torno de uns 3.700 dólares para um financiamento de 700 mil dólares. Então, para o cliente ter uma ideia melhor, né? Aí, obviamente, se a pessoa der um valor menor de entrada, aí a taxa de juros pode ficar um pouquinho maior e aí essa alteração no valor da parcela mensal pode subir um pouquinho. E o estrangeiro, ele tem que necessariamente dar 30% de entrada na compra do imóvel? Não, isso é uma pergunta boa. Hoje em dia, nós já temos programas com 25% de entrada. Então, antigamente era mais 30%, né? O mínimo exigido para o financiamento de estrangeiro era 30%. Então, hoje em dia já temos financiamentos com 25% de entrada, até com valor mínimo de financiamento bem pequeno, 75 mil dólares, né, o valor mínimo para ser financiado. Só que se a pessoa der o valor mínimo de 25% de entrada, obviamente que a taxa de juros pode aumentar, pode subir um pouquinho. Então a gente procura fazer essas perguntas iniciais para ter uma ideia melhor. Cada caso é um caso, né? Cada cliente é um tipo diferente de imóvel, é um tipo de entrada. Então a gente sempre procura fazer essas perguntas iniciais para fazer uma pré-qualificação do cliente. Qual a documentação que o estrangeiro precisa fornecer para que ele seja qualificado? Então, a documentação é bem simples, né? Assim, quando a pessoa entra em contato comigo, tem alguns documentos iniciais que eu peço para poder fazer essa pré-qualificação. Então, esses documentos são o passaporte, a cópia do passaporte da pessoa que vai comprar e financiar o imóvel, cópia do visto, né? E, obviamente, esses dois documentos eles precisam estar válidos. O terceiro documento seria uma cópia do extrato bancário da pessoa, né, mostrando que ela tem o equivalente, né, ao valor suficiente para a compra do imóvel. E esse extrato ele pode ser de uma conta corrente, uma conta poupança, de uma conta de investimento, né, onde a pessoa mostra que ela tem o dinheiro que ela vai utilizar para a compra. O quarto documento seria a carta do contador.
É a carta do contador, só que não é um documento que a gente pede inicialmente, um documento que a gente pede mais durante o processo. Porque essa carta, ela tem, né, esse documento da carta do contador, ela tem uma validade. Então, por exemplo, como a gente está pré-qualificando aquele cliente, então ele precisa ser pré-qualificado primeiro para poder começar a procurar os imóveis. Aí depois que ele acha o imóvel é quando a gente vai pedir a carta do contador, que é a comprovação de renda da pessoa, né, só explicando para o cliente que essa carta do contador, ela geralmente as informações que no conteúdo dela são 2 anos de renda, né, contínua. O cliente precisa, para ele ser qualificado, também é importante falar que ele tem que ter uma renda contínua no mínimo de 2 anos, né, e aí ele precisa ter essas informações na carta, dizendo que qual foi a renda dele anual nos 2 últimos anos e até a presente data do ano que nos encontramos. Então, assim, as pessoas acham que, nossa, vou precisar mandar imposto de renda. Não precisa mandar imposto de renda. Hoje em dia, os programas de financiamentos que a gente oferece não pedem imposto de renda, então é menos uma burocracia, né? Então, é bem simples. Esses 3 documentos eu já consigo qualificar o cliente. E aí, em seguida, a gente começa com o processo. E o processo, é bom dizer, porque esse processo leva de 30 a 40 dias, né, o financiamento para estrangeiro. E a falar, por que 30 ou 40? Porque 30, às vezes, se a pessoa for muito rápida em mandar essa documentação toda, a gente consegue em menos tempo. Atingir essa meta de 30 dias. Agora, se a pessoa, às vezes está viajando, às vezes, por alguma razão, não manda com rapidez a documentação necessária, aí atrasa um pouquinho. E muitas vezes, então, é mais fácil um estrangeiro, um brasileiro financiar um imóvel no exterior do que o próprio americano? Sim, sim. Então, eu tenho muitos clientes brasileiros, trabalho, né, com muitos clientes brasileiros, que eles sempre falam isso. Eles falam, Felipe, nossa, é muito simples. Então, a burocracia que nós estamos acostumados com a burocracia no Brasil. Eu falo, não, aqui é simples, é isso. A gente instrui, né, o cliente todas as etapas e dá um auxílio legal para a pessoa, né, para poder entender também como funciona esse processo, e é bem bacana, bem rápido. E tem alguma dica que você queira deixar aqui em relação ao financiamento? Então, uma dica importante que eu sempre procuro orientar no começo também para o cliente, eu sempre faço essa pergunta se a pessoa já tem uma conta bancária nos Estados Unidos. Se ela não tem, qual que é o período, quanto tempo você está planejando de estar lá, porque se a pessoa já estiver nos Estados Unidos, é importante que ela vá também a uma agência. A gente já instrui ela para poder abrir uma conta, para poder transferir esses valores que ela vai precisar para a compra do imóvel. Que é o valor dos 30%, do percentual que ele tem que dar de entrada e mais os closing costs. Exatamente. Que são os custos da transação. Que no Brasil é os impostos que a gente paga, ITBI, né? Isso, então, e é importante porque quando o banco vai olhar esse valor, né, do valor em dólar, então ele quer saber que pelo menos o valor da entrada e o valor de custos, né, de custos de fechamento, ele já esteja em dólar nos Estados Unidos. Então a gente procura fazer com que a pessoa orienta, né, para que ela já tenha essa conta ou abra o quanto antes possível para poder fazer a transferência do equivalente a esses valores. Outra coisa importante que é os 12 meses, né? Esses 12 meses de reserva que o banco exige também, que a maioria dos programas hoje de financiamento exigem, é essa reserva de 12 meses, é o equivalente a 12 meses de parcela do seu financiamento. Então o banco vai saber o quanto que você vai financiar, ele vai calcular o valor da sua parcela mensal, vai multiplicar aquilo aí por 12, você tem que ter aquele valor numa conta qualquer, pode ser também no Brasil, pode ser Então, se a pessoa não quiser transferir esse valor das reservas, ela pode deixar investido no Brasil, numa conta de investimento, o que ela preferir. Ela não precisa transferir para os Estados Unidos necessariamente. Isso é importante também frisar, porque às vezes a pessoa fala, e esse dinheiro vai ficar preso lá? Não. Sem rendimento? Não fica, e aí a pessoa, quando ela faz assim nos documentos finais, pega a chave do imóvel, ela pode fazer o que ela quiser com aqueles 12 meses. Então o banco só quer ver, né, inicialmente, que ela tem o equivalente a esses 3 valores. Isso é importante frisar para o cliente, porque quando eu estou pré-qualificando o cliente, eu sempre procuro olhar esses 3 valores, que a pessoa tem o valor da entrada, o valor de fechamento, de closing costs, e o valor das 12 meses de parcela, que eles chamam de reservas, né? Então isso é muito importante. Então, gente, vocês que gostariam de comprar um imóvel nos Estados Unidos e nem sabiam que podiam financiar. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Muito obrigado, Vânia, você, agradeço pelo convite. E nossa próxima convidada vai falar sobre vistos de imigração. Qualquer outra dúvida que você tenha, por favor, acesse o nosso site e lá você vai encontrar vários esclarecimentos sobre a sua mudança para os Estados Unidos. Muito obrigada.